Estamos começando mais um Abradilan Cast. Este projeto da Abradilan tem como objetivo desenvolver o setor farmacêutico com conteúdo de qualidade. E olha, você pode assistir este vídeo no canal da Abradilan no YouTube ou ouvir no Spotify, fica a seu critério. Eu sou Viviane e é um prazer estar aqui com você e com os nossos convidados que vieram especialmente para gravar esse conteúdo aqui comigo. Eu tenho Gilson Coelho, consultor de farmácia, palestrante, pesquisador. Gilson, obrigada pela sua presença. Obrigado. Muito obrigado. Gilson veio de Curitiba especialmente para gravar com a gente. Exclusivamente para isso. Olha que legal. Tenho aqui o Jorge Inafuco, um executivo com experiência profissional em empresas de varejo, serviços e bens de consumo, com passagem em empresas como Carrefour e Pão de Açúcar. Obrigada pela sua presença, veio também exclusivamente para conversar com a gente aqui hoje. É um grande prazer, não tinha como recusar um convite de vocês. Que bom, fico muito feliz. E aqui ao meu lado, Leandro Ruggiero, gerente de parceria, comunicação e estratégia na Lynx Pharma, conhecido do setor. Leandro é de casa, digamos assim, está aqui na Abradilan Conexão Pharma 2023. Nós estamos gravando esse conteúdo diretamente do Abradilan Conexão Pharma 2023. Leandro, obrigada pela sua presença. Eu agradeço o convite de vocês também. Máximo, Leandro, especialista em tecnologia. Bom, o tema deste episódio é sobre e-commerce ou marketplace ou nenhum dos dois. É um tema polêmico, mas muito importante para a gente debater e apresentar para o dono da farmácia todas as possibilidades que ele tem, né? Que ele pode escolher, tomar a decisão dele com base em informação. Eu quero começar perguntando para o Leandro. Leandro, entre as soluções da Lynx estão plataforma de e-commerce e integração com marketplace. Enquanto empresa de tecnologia, vocês acreditam que a venda online é para todo mundo do varejo farma, para todos os portes de empresa? Sim, nós na Lynx, inclusive, temos clientes de todos os portes. É claro que a venda online, o varejista ele tem que entender o seu tamanho, né? E esse é o desafio. A venda online ela é muito nova ainda no mercado farma. Ela começou praticamente na pandemia, né, que foi o seu boom. Então, desde a página na internet, seu site, como um venda no marketplace, esse varejista ele tem que entender, ele tem que buscar consultor, ele tem que se informar, pegar empresas como nós para ver informação. Por quê? Tem suas dificuldades. Muitas farmácias trabalham com o estoque próprio da loja. Às vezes o e-commerce ele tem lá o seu CD. Você tem também o marketplace com um primeiro passo, você tem estruturas como grandes empresas, como o Mercado Livre, que já tem uma logística, já tem toda uma parte de supply que pode ajudá-lo a entender. Um erro, por vezes, de um varejista é querer já começar com mais de 2.000 SKUs na sua solução. E ele não coloca nenhum gerente para administrar. Então, ele começa ali já apanhando. 2.000 SKUs no e-commerce, que você está dizendo. No e-commerce, né? Exato. E ele entra e ele não sabe como operar. O nome, ele não sabe quem é trazer a atração, como é que ele gera essa atração. Ele acha que só subir o marketplace funciona. Que é um novo negócio, né? Muito. É uma nova loja. Na verdade, o varejista tem que entender que o e-commerce, ou operar no marketplace, ele está operando uma nova loja. Então, serve para o pequeno, serve para o médio, serve para o grande. Mas entendendo que ele está operando uma nova loja. Depois a gente vai falar de custo, né? Para ter uma ideia de quanto custa esse investimento para o independente, por exemplo, sim, né? Sim. Eu quero fazer uma pergunta agora para o Gilson. Recentemente eu tive a oportunidade de entrevistá-lo sobre esse tema, e-commerce e marketplace. Você, inclusive, fez um alerta sobre os riscos dessas ferramentas. Na sua opinião, uma pergunta parecida com a que eu fiz para o Leandro. Você acha que o e-commerce e o marketplace valem a pena e são para qualquer porte de empresa? Olha, eu tenho toda a cautela e fico feliz até porque o Leandro começou dizendo que é um outro negócio, é um negócio diferente. E a gente tem a experiência da consultoria. Eu percebo assim que a maioria dos proprietários no Brasil ele tem muita dificuldade já para entender, às vezes, a dinâmica do negócio atual, da loja física, né? Então ele começa a pesquisar, na internet ele vai encontrar muita coisa, tudo fácil, é impressionante. No primeiro momento ele pensa em venda online, começa a pesquisar, mas ele percebe que tem competências críticas que ele não domina.
No meio do caminho, ele começa a ser bombardeado pelo marketplace, que daí, não, mas a loja, a gente ajuda você em tudo, etc. e tal. Então, a internet está muito, eu diria, contaminada, vendendo uma facilidade gigantesca. E aí a pessoa tem um pouco de dificuldade no seu movimento. Se ela consultar a internet, ele vai pensar assim, meu Deus, só eu não estou nisso. Eu vou entrar nisso. Então, a nossa experiência diz que tem muita gente que tem experimentado. Ontem mesmo, eu disse para uma pessoa que eu tinha vindo aqui para fazer essa gravação do podcast, e ele me advertiu, eu comprei, fiz tudo e não vendi nada. Eu falei, calma. Então, assim, tem muita gente com dificuldade. Eu tive clientes, por exemplo, que experimentaram, investiram, não entenderam praticamente nada. Por exemplo, teve um cliente meu que ele foi orientado, olha, você tem que caprichar, você vai vender para o Brasil todo. É uma pequena farmácia, ele investiu em estoque, por exemplo. Ali, ele né? Confessou que não tinha dinheiro, fez investimento em estoque. E aí daqui a pouco ele começa a lidar com as dificuldades da logística. Eu ia te perguntar justamente sobre essas dificuldades. Pronto, logística, o que mais? Todas. Então, ele não tem estrutura. Como é um outro negócio, como o Leandro comentou, ele não tem estrutura para isso, ele não tem conhecimento de causa. Então, ele fica numa situação muito... Normalmente, ele recua. Mas eu queria citar um exemplo de uma empresa em São Paulo, que eu dei consultoria, era uma grande empresa, e em um determinado momento o proprietário me fala assim, ô Gilson, o nosso e-commerce já era uma grande empresa, com quase 200 lojas. Nós comemoramos 2 milhões de faturamento. E a gente vai fazer um jantar hoje à noite. Gostaria que você fosse conosco. E aí eu fiquei entusiasmado, né? E falei, tá, mas eu queria só saber quanto que está dando de resultado na última linha. E aí ele falou, 8%. Negativo. Disse negativo? Então dá 160 mil reais negativos. Ele falou, não, mas é assim mesmo, é briga de cachorro grande. A gente está nessa fase agora, mas depois lá na frente a gente recupera. E aí com mais uma série de outros exemplos que eu tenho vivido, presenciado, alguém que consulta a gente. Então hoje eu tenho que dizer assim, eu tenho o pequeno, é claro que a grande rede ela vai poder avaliar melhor, né? Mas a minha recomendação é estude, se informe, se oriente. Não ache que é muito simples, porque a web fala disso, né? Que é muito simples e tal, mas se não fizer essa pesquisa, ele corre um risco até de aumentar um pouco o faturamento, mas ainda tem um outro detalhe que eu quero falar depois dos custos. Vamos falar. Dos custos. Vamos falar. Eu quero trazer agora o Jorge para essa conversa. Você vem de empresas como Carrefour, Pão de Açúcar, eu citei aqui no início, né? Quero saber a sua opinião sobre isso. Se você acha que as vendas online, o comércio digital, o marketplace, se esse novo negócio, né, esse negócio digital, é para todo tipo de empresa, todo porte de empresa, grande rede, pequena rede, farmácia independente. Como que você vê essa questão? Então, primeiro, é um prazer conversar com o Leandro, conversar com você, conversar com o Gilson, né, com toda a turma da Bradlan. Eu acho que o grande diferencial, a grande decisão, não tem a ver com o porte exatamente do tamanho da empresa, mas tem a ver com o mindset, com a mentalidade, né? Qual é os objetivos, qual é a disposição que esse empresário, esse empreendedor está disposto a fazer. Porque há casos bem-sucedidos de pequenos varejistas e médios, trabalhando bem o e-commerce, e há casos mal-sucedidos de grandes varejistas. E não então qual é o ponto? Então o ponto tem a ver com a mentalidade. O ponto é o empresário, é o empreendedor. Isso. E como é que ele situa essa decisão dentro do negócio? Vou dar um exemplo rapidinho que acabou de acontecer comigo vindo para cá. Exemplos são sempre muito bem-vindos. Obrigado. Eu vim de Uber. E foi tão interessante porque a hora que eu entrei no Uber, o motorista muito simpático, muito falou assim, eu posso apresentar um produto meu? Falei, claro, né? Ia levar 1 hora para chegar até aqui, pelo trânsito de São Paulo. Falei, claro. Ele falou assim, então, eu trabalho com brigadeiro gourmet. E ele tinha uma caixa térmica no banco. E essa história eu logo arregalei o olho, apesar de ter o olho puxadinho. Eu logo arregalei o olho e falei, me conta essa história. E eu logo fiz uma pergunta,
Você já levou o Sandro Magaldi, que é um grande escritor, que tem um livro chamado Gestão da Manhã. E o Sandro já contou essa história em palestra. Eu pensei, será que é o mesmo motorista? E não era. Ele falou, não, eu não nem conheço o Sandro Magaldi. É azar dele, porque o Sandro, um abraço ao Sandro, é fantástico. E eu falei, puxa vida, quanto é que custa? Então era uma caixinha com 4 brigadeiros. Custa R$15. A corrida do Uber até aqui deu R$53. E todo motorista de Uber reclama que não ganha dinheiro com Uber. Não é verdade? Exato. O Uber é um marketplace. Né? O Uber é um marketplace, tá certo? Né? Do conceito, acho que pode dizer que sim. Eu posso comprar supermercado, eu posso comprar farmácia, eu posso mandar meu cachorro para o pet shop através do Uber. Então, eu já chamei o carro pelo marketplace, que é o Uber, e eu comprei, tá certo? Uma caixinha de brigadeiro gourmet, não tinha almoçado bem, gastei R$15. Esses R$15 do brigadeiro gourmet é mais do que ele ganha na corrida do Uber. E o que ele me fez? Me segue no Instagram. Eu tenho um Instagram dele e vou segui-lo no Instagram, porque brigadeiro de ótima qualidade. Gostoso? Delicioso. Por que você não trouxe um pra gente, Porque Jorge? eu não Jorge! Eu juro pra você que eu pensei em Quem trazer não gosta de ele. chocolate? Eu juro, mas eu não tenho comendo bolsa. brigadeiro. Eu não tenho bolsa, mas não A se desculpa preocupa. dele, não tá perdoado. Não, eu vou encomendar e vou trazer para vocês. Delicioso, mas olha só, me segue no Instagram e ele falou, eu atendo encomenda. Então ele tem uma mídia tradicional que é um veículo, né? Um velho jeito de ganhar dinheiro. Ele agregou um negócio novo, que o Sandro Magaldi chama de Motor 2, e ele já me fez eu segui-lo no Instagram. E claro que eu vou encomendar se eu precisar, porque realmente é de ótima qualidade. E é um motorista de Uber, um microempresário. Então tem espaço para um comércio eletrônico, para uma estratégia digital, independe do tamanho. Depende da mentalidade. Você bem colocando isso e colaborando com o que o Justo falou. Nós tivemos casos, por exemplo, de farmácias que começaram, que fizeram o seu e-commerce, né? E não divulgavam. Então não precisava o trabalho de fazer um folder quando o cliente ia à loja, grampeá-lo numa sacolinha e falar, ó, da próxima vez, tu pode fazer o pedido via meu site. Assim, só apenas criou. E aí a consultoria, né? Às vezes também não entende que o próprio vendedor, o balconista, ele pode ser um ofensor a esse e-commerce. Que é, como você colocou, essas estratégias, tem que entender onde você entrar. Vale o e-commerce? Vale o marketplace? Como é que eu vou trabalhar isso, né? Mas então, são esse mindset. Esse exemplo que você deu é muito interessante, porque isso tem acontecido também com as farmácias que criam as suas salas de serviços de saúde. Elas investem, elas criam a estrutura. E aí fala que fica vazia a sala, não entra ninguém para fazer serviço. Mas elas não divulgam. Então, assim, não basta só criar. Exato. Como você vai fomentar isso depois faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Gilson, você comentou sobre competências críticas. Isso, eu peguei, né, esse termo. Sim. Quais seriam essas competências críticas para fazer a gestão de um e-commerce, de um marketplace? Olha, o que é competência crítica? Fundamental, competência fundamental. A gente está falando de marketing, por exemplo. Ele está acostumado a fazer marketing na área de influência primária da loja. É aquilo que o americano chama de influência primária é o quê? Área de influência primária a vizinhança da loja. A vizinhança, ok. Em geral, a farmácia trabalha nessa vizinhança. Ok. Né? O americano fala do last mile delivery, a entrega na última milha, que é o cliente que ele tem hoje. Então, tem muita gente que tem dificuldade para fidelizar ou para ter uma boa relação com esse cliente que está ali próximo, que ele teria toda a condição de fazer a experiência de compra, a parte emocional. Ele tem dificuldade de fazer isso, e aí ele vai conseguir isso. Vai vender 2 estados. Aí ele vai vender né? em 10 estados diferentes, nunca Exato. vai ver a cara do cliente. A dificuldade é muito maior. Mas as outras competências críticas, por exemplo, a venda normal não tem nada com entrega. O cliente vem na loja e pega, daí depois ele tem que ter a entrega. Teve um caso, por exemplo, de uma pessoa que chegou para mim e falou assim, Gilson, o marketplace tinha definido um canal para entrega, uma empresa, depois mudou, foi outra empresa, com um custo diferente e tudo, nem conheço, não sei como é que funciona. Então, ele já tem dificuldade de gestão de pessoas, gestão de estoque, tudo aquilo que ele já tem hoje. Marketing, que é o marketing mais tradicional que a gente tem, né? Do folheto, por exemplo. Mas quando vai para a web, daqui a pouco ele tem que aprender de SEO, de marketing.
Daqui a pouco ele tem que se comunicar bem. E se ele tiver selling, uma... né? Tráfego. Mas, homem de Deus, aí é isso, né? É por isso que a gente disse outro mundo, né? Se ele tem uma estrutura pequena, ele começa a ter que contratar profissionais e isso vai inflar a folha de pagamento dele, não? Isso não é preocupante também? Sim, são as competências críticas que ele não tem e aí ele vai ter que buscar de alguma forma, né? Mas quando ele está querendo montar a loja dele, aí ele tem essa atribuição. Mas quando ele vai para o marketplace diz assim, não, peraí, a gente já tem a estrutura aqui. Se você vê todo o marketplace, ele vai dizer lá que tem 40 milhões de seguidores. Eu acho que faltou a gente definir um pouco o que é e-commerce e o que é marketplace. Leandro, por favor, explica pra gente. Então você tem o e-commerce. O e-commerce é uma página na internet com a sua marca, né? Então você vai criar, subir o que nós temos aqui famoso, são umas grandes redes, o Magazine Luiza, Americanas, entre outros, Pão de Açúcar, Carrefour. Você tem a sua marca, você sobe essa página na internet. Esse é o e-commerce. O e-commerce é da empresa? É da empresa, Okay. Exatamente. Aí o que é um marketplace? É um shopping online. Virtual. O virtual, exatamente. Então você tem uma marca de shopping, vamos pegar aqui o mais famoso, que é o Mercado Livre, e lá dentro você tem lojas dentro dele. Então você terá a farmácia do Gilson, a farmácia do Jorge, a farmácia do Leandro, dentro de uma marca. De repente, o marketplace da Viviane. Então a Viviane tem cursos. Tem marketplace só de farmácia, não tem? Tem. Nós temos hoje marketplace só de farmácias. Então, quando tem um Consulta Remédio, São um exemplo. muitos. Tem. Farmácia Zep, Consulta Remédio, E entre as outros. farmácias estão aderindo? Como está isso? Estão aderindo. Por quê? Justamente porque há esse apelo para ir para o digital, né? Então a farmácia vê ali uma nova forma. A questão é o quanto ele vende, como o Jus colocou. Às vezes não é só um medicamento, às vezes é um suplemento. A parte de higiene, perfumaria e cosmético, que ele pode estar entrando nesses outros marketplaces maiores e vendendo ali. A parte de polivitamínicos também. Então, eu tenho até um caso, posso falar para vocês, de sucesso de um cliente nosso no marketplace com Eu ia até te fazer essa polivitamínico. pergunta, estava aqui no meu roteiro. Se você tinha um case de sucesso para contar para gente, Temos. pode Então, contar. eu tenho um cliente meu que fica em Irati, no interior do Paraná, que ele está vendendo vitamina em torno de 80, 90 até 100 mil reais. Ele tava girando. Mas por quê? E aí, como nós estamos comentando, ele trouxe uma pessoa super nova, que também acho que o grande desafio do mercado farma são algumas quebras de paradigmas. Ele contratou um profissional que já mexia nesse segmento. Esse profissional que disse para ele, olha, vamos focar aqui em duas marcas de polivitamínico. Ele mudou o Mercado Livre, que foi onde ele teve o maior sucesso, e depois o Magazine Luiza, ele mudou o descritivo, criou kits, que é uma das formas de se vender no marketplace. E ali ele começou a crescer. Porém, o dono também da farmácia acreditou neste consultor. Então, ele também se permitiu sair de algumas crenças, que esse também é o nosso grande desafio, né? Então, esse é um case de sucesso. Ele do Paraná, e um dos maiores polos que ele vendia era para São Paulo e Rio de Janeiro. Mas duas classes de produto, polivitamínicos, trabalhando com kits que não existiam. Então, ele achou ali a mão. Mas não é simples. Não é simples. É, como nós estamos falando, uma questão de entender uma loja nova e fazer todo esse trabalho e também deixar de lado alguns paradigmas. E desse negócio, porque às vezes você está vendendo, sua loja tem um ticket médio de R$20, só que onde você está, o seu frete vai ser no mínimo R$15 ou R$10, dificilmente o seu cliente vai querer pagar 50% do ticket do produto que ele comprou. Com certeza. Então não vai ter como andar. É um fator de bastante influência na decisão. Por isso que é muito importante você conhecer também seu público. Como o Jus falou, se você está na última milha, você pode atender ali, você pode esticar um pouco mais, você não precisa avançar tanto. Vamos um passo de cada vez. O ótimo é inimigo do bom, né? Então você dá um passo de cada vez. A farmácia está aqui em São Paulo e quer entregar lá no Nordeste, né? Exatamente. E lá ele tem também, e tem que entender que lá ele também tem concorrentes. Quando você vai para o marketplace, que é esse shopping, você ao invés de estar num shopping numa cidade, você agora é um shopping no Brasil. Então você ganha concorrentes no Brasil inteiro. Então se você está em São Paulo e você quer chegar no público no Nordeste, você tem que entender que também quem está lá no Nordeste está atendendo. Então, posso complementar? Lógico. Claro. Esse exemplo que você deu era uma farmácia no interior do Paraná, você disse. O Paraná, isso, em Irati, a cidade. Isso. E ele trabalhou uma linha de produtos que é polivitamínicos Isso. e ele está vendendo para o Brasil inteiro. Exatamente. Então, esse exemplo é fantástico, porque olha o que é o mindset. Ele entrou no marketplace. Ele entrou no marketplace. Então, Continua no marketplace, que ele entendeu que não havia necessidade claro, de ir para o e-commerce. Está atendendo ele, o marketplace já atende. claro. Quando esse pequeno
né, empresário, olha o marketplace e foca numa categoria que é polivitamínico, ele passa a ser um player relevante nessa categoria e deve vender 50 vezes mais polivitamínico agora do que ele vendia só quando tinha loja física. Então ele vai para uma estratégia online, mas com uma cabeça diferente. Não é para vender analgésico. Ele escolheu uma categoria e focou nessa categoria. E ele é relevante no Brasil inteiro. Então ele passa a ter 2 negócios. Mas como ele chegou a essa conclusão de que essa estratégia de escolher essa categoria seria a melhor estratégia? Ou ele foi no feeling e deu certo, assim? Posso ajudar? Nos Estados Unidos, se você pesquisar, polivitamínica é um produto que tem um pouquinho mais de venda pela web, né? A questão mais delicada que eu vejo é que quem mais pode ir para a web com essa facilidade toda? Todo mundo. Então, isso que a gente está falando, no primeiro momento é legal o case, mas daqui a pouco todo mundo está lá. Hoje a gente tem 87 mil lojas no Brasil, mas com essa facilidade de abrir loja no Marketplace, eu não sei quantas mil lojas a gente vai ter depois, mas aí quando todo mundo pode vender, vai chegar uma hora que aí tem que ver quem é mais bom de Google, quem domina mais o leilão do Google, quem investe mais em marketing. Vai chegar um momento que alguém mais poderoso, que tem mais cash, vai poder investir mais em marketing e o pequeno, de novo, vai ter dificuldade, porque agora ele briga com o mundo. Né? Mas, gente, tem uma coisa que, olha só, que interessante, né? Na farmácia, na loja física, ele vai trabalhar o diferencial do atendimento. Então, ele pode fidelizar aquele cliente, tem 3 farmácias na rua, ele pode fidelizar aquele cliente porque a farmácia dele atendeu melhor, explicou melhor sobre o polivitamínico. No online, é preço. É quem vende com menor preço. Ou não? Eu tô falando alguma besteira? Não só. Então, você pensa... Como a gente colocou também, se você trabalha... Quando você muitas vezes pensa na farmácia, você pensa num momento crítico. Você está com dor, você está precisando, por exemplo, um medicamento, você está precisando dele para ontem. Então, a farmácia, de repente, que melhor te atende é aquela que te entrega mais rápido. Então, às vezes, você entendendo o seu consumidor, a sua localização, quem vai atender, de repente, é um cliente de passagem. Se a farmácia está numa localização, está num um bairro de poder aquisitivo alto, onde você está voltando para sua casa. E você não quer parar lá. Então, você pode ter um atendimento online, a qual vai entregar na sua casa. Então, mas você tem que entender o seu público. Então, o preço é o diferencial, pode ser. Neste caso, não, é a rapidez, é a disponibilidade do produto. Então, você tem, como o Gilson bem coloca, você precisa dessa consultoria para realmente entender qual é a sua dor. Qual é a dor do seu consumidor? Pode não ser preço, pode ser velocidade na entrega. Entendi. Mas aqui, a gente falou do e-commerce e do marketplace, mas qual que é melhor, assim? Como que a farmácia vai tomar essa decisão? O e-commerce é só para a grande rede? O marketplace é para a farmácia independente, porque o custo é menor? Eu queria discutir um pouco essa questão de como que o empresário toma a decisão de abrir um e-commerce ou entrar para um marketplace ou, de repente, estar nos 2 ao mesmo tempo. Eu quero ouvir todos. Quem pode começar, Gilson? Eu, na minha opinião, nesse momento eu não cravaria nenhum dos 2. Por quê? Hoje a gente sabe até caso de grandes redes que estão recuando um pouco. Quando a gente for analisar os problemas, por exemplo, dificuldade de logística, faz um faturamento, por exemplo, se for interestadual, os estados têm impostos diferentes. É um cipoal de informação no Brasil, que é um problema gigantesco. A gente tem um país continental, a logística no Brasil não é lá essas coisas, tem muita dificuldade. O Correios não é uma coisa de eficiência absurda. Então, você vai encontrar muitas dificuldades operacionais, entendeu? Mas eu queria falar da questão do custo, que a gente não falou ainda. Sim, por exemplo, a comissão do marketplace é de 12% a 20% do faturamento bruto. É um percentual alto. É um percentual muito Sim, alto. Tá, aí grande. comissão. Mas como você vai disputar depois para poder ganhar espaço no marketing, no Google, o custo da mercadoria, o CMV, o custo da mercadoria vai ser muito alto. Quando o custo da mercadoria é muito alto, com despesa alta, o teu ponto de equilíbrio vai para as nuvens. Aí você precisa faturar
muito para atingir o ponto de equilíbrio para empatar. Você entendeu? Então, o que acontece? Ele começa a faturar, começa a se animar, mas como quase tudo que entra, tudo sai, daqui a pouco ele quebra com contas a pagar lá em cima. É complexo isso. Tem essa questão do custo que eu estou falando tem a ver com ponto de equilíbrio, tem a ver... Então, ele entra numa escalada de necessidade de aumentar o faturamento para poder empatar. O ponto de equilíbrio é? O ponto de equilíbrio é a quantidade mínima de faturamento que ele tem que ter para suprir custo de mercadoria e despesas. Para empatar. Tá. Deu para entender? Mas quando ele tem custo de despesa alto e CMV alto, esse ponto de equilíbrio automaticamente sobe. Vai subindo muito. Tá. Então, por exemplo, ele precisava de 300 mil para empatar, mas como agora a despesa alta, CMV alto, ele precisa de 500. E aí ele tem que fazer um esforço sobre-humano para conseguir faturar isso. Então, olha só, mesmo sem e-commerce, eu encontrei farmácia no Brasil que faturava 2,5 milhões e quebrou, e conheci um caso de uma loja que faturava 10 milhões e quebrou. Ou seja, ponto de equilíbrio altíssimo. Entra muito e sai muito, né? No caso do e-commerce é mais grave ainda, porque tem várias competências críticas que ele não domina. Aí ele fica totalmente perdido. É muito... A minha explicação, a minha orientação é muita informação, muita orientação para ele ter consciência plena, né? A palavra que você utilizou na sua primeira entrada. Pronto. Pesquise. Exato. Então, Estudar bem. Estude. E estudar não é ir no Google. Nós lá, por exemplo, mesmo na Lynx, nós criamos alguns cursos para auxiliar quando nós criamos o e-commerce. Procure, fale com o consultor do mercado, entenda. Entrar no online, e às vezes aqui não é nem só o marketplace e o e-commerce. As vendas WhatsApp hoje já é o novo teleatendimento. É um canal digital, verdade. Antes você liga o telefone. E ele já é uma forma online, claro, com todas as suas particularidades. Tanto que a venda pelo WhatsApp está bem profissionalizada. Existem plataformas só para atender por WhatsApp. Aí eu queria fazer uma observação. Aí essa venda que vocês estão falando agora é como se fosse o televendas antigo. Antigo, exato. Né? Ali na área de influência primária, cuja entrega é simples, de bicicleta ou e tal. Então, essa aí precisa ser estimulada. A questão do e-commerce, o grande risco é quando ele entra numa plataforma, às vezes, e ele não tem o domínio da venda, ele não tem a inteligência da venda. Você imagina, eu tenho uma loja e eu entrei num e-commerce, daqui a pouco eu estou trabalhando para um chinês, por alguém nos Estados Unidos, e eu sou só um mero dispensador aqui. Eu não tenho inteligência mais do negócio. Esse é o risco, entendeu? Então ele vai gastar, ele vai se empenhar para fazer dispensação, mas ele não tem o domínio do negócio, ele não sabe nem o que ele está fazendo, né? Exatamente. Muito perigoso. Jorge, sua visão sobre e-commerce, marketplace, os dois ou nenhum dos dois? Você acha melhor o marketplace para pequena farmácia e o e-commerce para grande rede? Qual a sua opinião sobre isso? O professor Christensen tem uma frase que eu gosto muito, diz que a gente não está numa era de mudanças, a gente está vivendo uma mudança de era, que é muito mais profunda. Essa mudança de era, nós nunca vimos antes na história, que é exatamente a fusão do físico com o digital. Então, sempre quando a gente fica falando desse debate entre loja física, mesmo e-commerce e marketplace, a gente fica pensando como casinhas separadas. E aí, um título que é genial, do grande filme ganhador do Oscar, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. O que o mundo digital nos proporciona é exatamente tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Só há vantagem nesse modelo, tá certo? Por exemplo, né, o que nós estamos fazendo aqui, nesse exato momento, que alguém pode assistir daqui um mês, hoje à noite, no seu conforto de casa, ou vir até aqui e ter o prazer de conhecê-la pessoalmente. Muito obrigada. Que é inenarrável, vocês também. Né? Só há vantagens. Então, a primeira coisa para a gente entender é que essa mudança de era não nos compete, está acontecendo. A gente pode agora decidir como é que eu participo disso, não é? E o e-commerce, foi bem você ter lembrado, Leandro, o WhatsApp é e-commerce, tá certo? Hoje as pessoas eu prefiro falar com o gerente do meu banco pelo WhatsApp do que ligar para ele. Exato. Tá certo? E não é porque eu não gosto dele, tá certo? Eu adoro, é um cara super bacana, né? Mas é mais prático, a gente está se aculturando nesse sentido. Se vocês conhecerem alguém hoje, tenha 20 anos de idade, 30 ou 60 anos de idade,
que tenha se separado, o que vocês vão falar para essa pessoa? Você não vai falar para ele, tem alguns aplicativos, dá uma olhada nos aplicativos. Vocês conhecem alguém Sim, exato. que se conheceu e encontrou um companheiro? Eu tenho uma amiga que conheceu num aplicativo, se casou, tem 2 filhos e eles são felizes. Eu conheço várias pessoas. Deu certo. Então, a primeira coisa que as pessoas pensam, não, mas isso só funciona para jovem, só para millennial. Não, porque a gente já está nessa mudança de era. Então, uma coisa tão importante quando encontrar um companheiro, uma companheira, uma outra pessoa, a gente usa a tecnologia sem abrir mão do presencial, porque tem convergência, a gente tem que pensar nessas fusões. Então, isso eu tenho um exemplo dessa fusão que aconteceu comigo numa loja, né? Eu fui num magazine e aí eu peguei 2 números de calça, olha só que interessante, 2 números e levei, porque quando você está no magazine, né, C&A, Renner, você não pode buscar, você tem que levar tudo que você vai provar. Eu já levei 2 números de calça, beleza. Cheguei lá, nenhum dos 2 números deu, o que já me deixou bastante preocupada, né? Mas tudo bem. Aí eu cheguei na moça que fica ali recebendo as peças, falei, você pode buscar uma peça para mim? Ela, não posso, mas você pode chamar uma consultora pelo WhatsApp, que é isso, né? Essa convergência de canais, essa mistura de... Eu estava na loja física e ela disse para mim, você vai acessar o WhatsApp para chamar o consultor. Só que eu estava com pressa. Voltei para a cabine, abri o QR Code, fiz a leitura, abri o Zap. Aí começou. Primeira pergunta. Digite o seu CPF. Eu já falei, ai meu Deus, já não gostei. Aí botei. Não tinha outro jeito, né? Eu tinha que provar. Não sei o que, não sei. Em que setor você está? Eu fui na menina que fica recebendo as peças umas 3, 4 vezes, porque eu não sabia responder ou o setor onde eu estava. Enfim, aquilo já foi me irritando um pouco, gente, sinceramente. Aí tô lá. E aquilo demorou muito. E aquilo me irritou profundamente, porque se eu estava na loja física, eu queria o atendimento físico. Eu queria que alguém chegasse ali, imediatamente, fosse lá na Arara e pegasse uma calça para mim. E essa atendente demorou uns 15 minutos para aparecer no provador. Eu não gostei, Jorge, dessa experiência. Então, eu achei interessante, porque eu acho que tem a ver com o que você está falando, né? Sim. O modelo é bom, mas a execução talvez tenha sido ruim. O primeiro e-commerce alimentar que a gente teve no Brasil foi do Pão de Açúcar no site chamado Amélia, que fechou. Amélia, sim, o Carrefour fechou a operação de e-commerce, reabriu recentemente, mas ele encerrou. Então, fechou por quê? Eu quero saber desse... Por que fechou, então? A primeira coisa é... A gente está no Farma, mas a gente pode aprender com outros setores, com certeza, né, gente? O varejo aprende. Então, pode contar olha só, pra gente dessa história. Os indicadores que a gente usa em loja física, se eu olhar no online, não vai bater. Então, um exemplo. Uma loja física tem um custo operacional, vou pegar o varejo alimentar, de 22%, 20%. Moral da história, se eu vender no e-commerce com uma margem de 10%, qual que é a primeira decisão que a gente toma? Estou perdendo dinheiro. Porque qual é o meu custo fixo? É de loja física. Vamos pegar o exemplo daquele sua farmácia no interior de Paraná, ele é um gênio, ele merece um prêmio. Se ele for vender polivitamínico usando o custo operacional da loja, vamos supor que seja 15% ou 18%, se ele está vendendo polivitamínico com 10%, estou perdendo dinheiro. Mas a pergunta é diferente. Quanto ele ganha de dinheiro com polivitamínico na farmácia física? Ganho R$500 por mês. Tá bom. E quanto você ganha agora com polivitamínico vendendo no marketplace? Não é nem no seu próprio e-commerce. Ganho R$10.000 por mês. Mesmo pagando 20% para o marketplace. É ou não é um bom negócio? Com esse exemplo, sim. A gente entende que sim. O problema é que a gente está acostumado a pensar em caixinhas separadas. E agora é igual o filme do Oscar. Tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Se a gente fôssemos construtora, quero vender um apartamento de 5 milhões, um por andar, alto padrão. Vou contratar um buffet, um café maravilhoso, os melhores corretores do Brasil. Garantir minha venda? Não. Você precisa de alguém para cuidar do Instagram. E você precisa de um WhatsApp. Mas alguém vai comprar um apartamento de 5 milhões pelo WhatsApp? Não. Mas ele começa toda a negociação e a seleção pelo WhatsApp. Na hora de assinar o cheque ou fazer o Pix,
tá certo? O sinal cheque é antigo, ele vai presencialmente, vai tomar o espumante, vai conhecer o buffet. Mas até chegar nisso, tem um caminho digital. De novo, aplicativo de relacionamento. As pessoas não vão se casar pela internet sem se conhecer. Tem os malucos que até fazem, tá certo? Mas você começa no aplicativo e converge depois para o relacional. Então a gente tem que pensar que no comércio eletrônico, na loja física, no varejo, independe de qual é o setor, hoje a gente tem que pensar nas convergências digitais e físicas. E tem muita dificuldade para fazer. Se fosse Então, fácil, alguém já tinha feito. Tem desculpa, perdão. Não, pode, depois eu Paulo, volto. tem tanta dificuldade, como disse que nessa loja foi contratada, nós lá criamos um canal na Lynx, até o Pharma Lovers, que é um canal de conteúdo. Só que é um canal que começa no TikTok e Instagram, o Pharma Lovers. E contratamos uma TikToker. Por quê? Nós entendemos que na nossa cidade nós não teríamos a condição de penetrar nesse público com essa velocidade como se faz esse canal. Então, a ideia é um canal de conteúdo, vamos trazer uma pessoa que já vive, ela tem mais de 3,5 milhões de seguidores, para justamente... E a cada sacada, eu aprendo com a Laura todo dia, né? Eu sento, pergunto, ela faz isso. Eu não sei como eles fazem aquilo. E olha que eu trabalho muito com digital também, mas eu fico vendo aqueles vídeos. Falei, gente, como a pessoa fez um negócio desse? Eu me sinto completamente ignorante. E é justamente isso. Então, porque ela conhece, trouxemos. E essa quebra, como bem o Justo disse, é a questão de pesquisar. Jorge está trazendo também dessa convergência. Nós temos, e o varejista tem que entender que ele tem que abrir a cabeça. Ele vai ter, se não é ele, trazer alguém que entende. Eu vou fazer uma pergunta aqui para jogar. Só uma observação depois. Tá. E se a farmácia decidir que não quer entrar para o online? Não sei se você ia comentar sobre isso. É uma opção não entrar para o online? Ficar só no físico? Sim. É uma opção e ela vai ter que trabalhar muito para gerar tráfego com inteligência, porque tem gente que também gera tráfego na loja física e não sabe gerar. Muito caro, é um CAC, um custo de aquisição de cliente muito elevado. Não faz o gerenciamento por categorias adequadamente, não tem um layout inteligente da loja. Isso, então ele pode viver sem. Eu queria abordar o tema da cultura. A compra em farmácia, ela tem um componente cultural forte. Ou seja, eu compro o produto, um bom atendimento, eles fazem produto ampliado. O que é produto ampliado? Produto mais orientação, informação. Remédio tem isso, né? A famosa posologia de antigamente, hoje se fala muito nesses tratamentos. Então, pela web, tudo isso fica muito difícil. Fica difícil de fazer a experiência de compra. Se a gente estiver falando, por exemplo, de medicamento de altíssima complexidade, muito caro, aí a gente vai esbarrar no Chris Andersen, na famosa cauda longa, que é um produto que tem que existir, mas tem pouca demanda. Aí você monta uma loja, vai vender para o Brasil todo, faz todo sentido isso. Mas a maioria dos produtos tem instantaneidade. Ele precisa agora, mas nós temos talvez uma das maiores taxas de farmácia por habitante no mundo. Sim. Então é muito fácil você entrar numa farmácia e fazer a compra. Deu para entender? E isso é um componente cultural. Agora, é claro que a gente vai ver exemplos de web para moda, para outros detalhes, né? Que não tem quase nada, muito pouco a ver. Aí a gente analisa, fala, mas a venda no online não passa os 2%, por exemplo. Se a gente não misturar a teleentrega, como eu falei, né? Então, tem um componente cultural muito forte aí. E só para encerrar a minha parte, por exemplo, a minha neta tem 4 anos, ela não... Eu acho que pode ser que um dia ela compre muito pela internet, mas tem a questão do timing. Não vai ser agora, nesse momento. Eu acho que vai ser um crescente, mas isso é um componente cultural que vai se adequando aos poucos, né? Essa questão da experiência é muito interessante, né? Porque hoje a gente percebe que a farmácia ela vem trabalhando muito a oferta dos serviços de saúde, outros serviços de beleza, né? Tem o hub do sono agora também que chegou.
E o serviço, ele passa pela experiência, ele passa por você estar na loja. Então, eu vejo a farmácia fortalecendo cada vez mais a experiência na loja física. E, ao mesmo tempo, vem a questão do online também para ela lidar com isso. É muita coisa, gente. Diane, e serviço se faz com gente. Gente Com qualificada. atendimento humanizado. Muita coisa, muito rápido. E aí não tem como. São as empresas, são os consultores, tem que buscar uma ajuda. Eu vejo a loja física, assim, eu converso com muita gente, entrevisto muita gente, eu vejo a loja física, a farmácia, o ponto físico da farmácia, muito forte, ganhando muita força. Porque da pandemia para cá, a gente veio assim, né? Eu escutei muito isso. Agora, depois da pandemia, todo mundo vai continuar comprando no online, comprando pela internet. Eu não tô vendo isso. Assim, eu tô falando alguma besteira, Leandro? Não tá. Inclusive tem um dado, acho que, se eu me engano, de fevereiro ou março, que mostrou isso, né? A venda no físico, ela cresceu nas lojas nesse ano. Então, e a farmácia tem muito disso, tem da experimentação, de você conhecer, do atendimento, de você, uma farmácia menor independente, você ir lá falar com o farmacêutico, que em algumas cidades ele é o doutor. É chamado até de doutor, né? Então, você tem essa experiência na loja, ela é válida. A farmácia ela é diferente. Então, não dá para comparar a moda, food. Você tem que entender a particularidade do segmento. Eu queria citar um outro exemplo aqui. Tem uma grande rede, né? Eu vou citar, isso é público, que é a RD, a Raia Drogasil. Eles têm um e-commerce muito forte. E eles fazem uma coisa que é assim: no e-commerce da RD, não tem apenas produtos da RD. Eles criaram um marketplace deles e eles trouxeram fornecedores de produtos relacionados à jornada de saúde do cliente. Então, eles têm fornecedores de produtos ortopédicos, enfim, de todos os produtos relacionados à saúde, além dos produtos que eles vendem. Eles criaram um ecossistema enorme. E pelo que a gente vê de fora, parece que está dando certo, né? E, assim, eu achei isso interessante porque o propósito olha, nós oferecemos para o cliente tudo o que ele precisa em termos de saúde. Ele não precisa buscar fora. Ele está aqui, né? O que vocês acham, assim, o que você acha, Jorge, dessa iniciativa, assim? Eu não sei se existem outras redes que fazem, talvez o Leandro até saiba. Eu só conheci o projeto da RD. Mas queria ouvir. Esse exemplo que você trouxe é fantástico e vai ajudar a ilustrar bem a ideia que eu vou trazer aqui. Quando a gente olha o varejo físico, ser um gigante, ser médio ou ser pequeno faz toda a diferença, né? Uma pequena rede com uma loja de 200 metros quadrados não pode concorrer com a Raia Drogasil, que tem mais de 1.500 lojas, tá certo? Ou com outras redes regionais que têm 100, 200 lojas, né? Então, no varejo físico, o poder de fogo, até porque é varejo físico, né? Ele grita mais alto. Se eu olho a estratégia digital, não. Por exemplo, o que impede uma loja, farmácia, independente, numa cidade do interior, também oferecer produtos ortopédicos, sem ter no meu estoque? Eu nem preciso estar no marketplace, nem preciso ter o meu e-commerce. Isso pode ser via WhatsApp. Alguém se acidentou, eu posso fazer um convênio com o posto de saúde da cidade, tá certo? E deixar lá o meu WhatsApp no posto de saúde, né? A pessoa se acidentou, ela manda o WhatsApp para mim, eu mando lá um menino de bicicleta levar o par de muletas alugado. Pronto, a bota ortopédica alugada. O que impede para o pequeno fazer isso? Nada. Porque no meio eletrônico, o mindset, a cultura, o espírito empreendedor consegue suplantar essas barreiras. No varejo físico não teria jeito, tá certo? Eu nunca conseguiria competir com a Raia Drogasil se eles vão entrar na área de consulta médica ou entrega de, sei lá, suplementos, né? Sou viciado em academia, vocês estão percebendo isso? Suplemento vitamínico, não só vitamínico, mas suplementos de proteína e tudo mais, é um mercado fantástico. A gente fala de ticket médio, né, de farmácia, R$100, a gente já está brigando, né, se matando, se acotovelando, em suplemento de proteínas, para quem faz academia, é R$200 o ticket médio, e é mais do que isso. Então, assim, a gente fica, às vezes, se pegando. Vou dar um outro exemplo, né? Eu sou muito pão duro para cabelo. O que significa isso? O shampoo, para mim, é de R$20. Também sou, fica tranquilo. Shampoo de R$30 eu já torço o nariz, tá certo?
Mas para barba, eu sou emocional, eu sou facinho. Coisa, hein? Então, para comprar um shampoo de mais de R$20, eu penso 50 vezes e não compro. Para comprar um óleozinho para barba de R$30, facinho. Tá certo? Quem é o grande canal de venda de produtos para barba? Não existe. Esse é um posto que está desocupado. O máximo que a gente encontra numa farmácia com um gerenciamento por categorias mais estruturado um pouco, né? É o cantinho do homem. Eu já achei uma gôndola, cantinho, mas é só aquela gôndola, é só aquilo dali. E foi o máximo que eu vi. Tudo para barba é um seríssimo candidato. Eu, se fosse uma empresa, uma farmácia no interior, e usasse barba, eu falo assim, eu vou ser bom nisso, eu quero ser bom no Brasil. Eu vou para o marketplace, vou montar uma loja online para vender produto para barba para o Brasil inteiro. Existe, gente? Será um marketplace para barba? Olha, eu consumo. Você nunca, se você... Sabe aonde eu compro? Onde? No barbeiro onde eu faço a barba. Que ele vende produtos de alto nível, independente. Outro dia eu estava conversando com meu marido sobre isso, as barbearias faturam muito com produtos, justamente por isso que você está falando, porque não acha em outro lugar para comprar. Que coisa, né? Os homens são vaidosos, né, gente? Por favor, vamos prestar atenção nesse mercado. Leandro, quanto custa montar um marketplace? Essa pergunta pode ser respondida ou... Não, na realidade é uma pergunta complexa. Falar de valores é um pouco complicado, porque depende de tudo o que você quer. Porque o universo da internet, o marketplace, eu quero só colocar uma loja, eu tenho um valor. Eu quero colocar todos os meus SKUs, eu quero fazer entrega. Então, falar de valores fica um pouco mais complicado, porque tudo depende do seu sonho. Então, você tem que trabalhar, pesquisar. Vem empresas como, por exemplo, a Link, você pode te ajudar nessa consulta a entender, aterrizar a sua ideia. E assim, a gente fazer essa composição de valor. O céu é o limite. Vocês não deixam, assim, o dono da farmácia dar um passo maior que a perna, não. Nós procuramos não deixar, mas às vezes, infelizmente, é como um filho. Às vezes ele vai bater o pé, ele quer. A gente orienta e fala. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Mas tem dono de farmácia que às vezes ele acha que ele já sabe todo o caminho. Então você orienta e ele insiste. E às vezes, por não fazer, nós insistimos em não fazer o marketplace, ele quer tirar até o meu sistema. Então, fala, nós temos, é um mercado complicado até às vezes. Então, a gente vai na linha, a gente faz uma orientação, procuramos sempre orientá-lo o que fazer, como fazer no caminho, e aí, obviamente, a última decisão é dele. E tem vezes que ele tem a certeza que tomar. Então, reforçando muito que nós falamos aqui, né? A mudança em mindset, mas também pesquisa, consulte, procure empresas como a Lynx, procure consultores, para justamente você montar a sua ideia, criar aí o que fazer, e aí sim você dá o primeiro passo, que é um investimento que... Eu ia te pedir, assim, a gente falou de tanta coisa, eu ia te pedir para... a sua dica final, a sua orientação final seria isso, então, estudar, pesquisar? Isso, como orientação final, estude, procure empresas para justamente dar sua orientação, profissionais de consultores. Entenda que um consultor, uma empresa, a sua empresa de software já pode, um consultor também não é um gasto, é um investimento. Você entender, não vá atrás do que você não vá atrás do Google. Né? O Google tirar, e hoje também não vá atrás da resposta do chat GPT, né? Que agora também você coloca como montar um e-commerce e ele vai te responder mais ou menos ali. Então você pesquisa e vai. Pesquisa e ele diz que é uma maravilha, que vai expandir a venda. Não, viu só? Essa semana. Olha só. E se eu tenho uma farmácia pequena e tal, você vai vender para muita gente. É impressionante. Por quê? Porque ele trabalha com dados atuais. Exato. Então, e o que rola na internet é tudo isso, então ele corresponde àquilo. Daqui a 10 anos, se começar a aparecer uma voz contra e tal, aí a gente vai educar o algoritmo, entendeu? Mas, por enquanto, ele trabalha com essa maçaroca de dados da época do Covid. Covid, lógico. Que foi aquela marca... É um recorte, né, gente? O Covid é um recorte. O principal... Não tem como... Gilson, qual é a sua dica final? A sua dica final para a gente encerrar? Que recado você deixa? Tem mais uma preocupação que eu tenho, que é muita gente no Brasil confunde faturamento com resultado. Entendeu? E faturamento, não, eu disse ainda há pouco que eu conheci uma loja que faturava 10 milhões de reais e quebrou com contas a pagar gigantesco. Então, ele precisa trabalhar aquelas competências,
atrair cliente, né? Primeiro até, depois se ele quiser um dia fazer e-commerce, alguma coisa, ele faz, mas ele precisa trabalhar essas competências críticas. Farmácia no Brasil hoje as redes não são mais locais, nem estaduais, elas são nacionais. Então a complexidade aumentou, a pessoa tem que entender mais do seu negócio, dominar o seu negócio. Ele não pode ir nesse efeito manada, assim, só porque é legal, todo mundo está falando. E aí ele vai ter muita dificuldade. Ele precisa ter mais conhecimento do seu negócio. Isso é fundamental nos dias de hoje, sabe? A gente ainda tem 8.000 farmácias por ano que quebram no Brasil. E essas 8.000, a maioria não sabe por quê. A maioria não sabe por que direito. Porque não foi feito um diagnóstico, por exemplo. Então tem muita coisa para a gente estudar o próprio negócio com serenidade, sabe? Jorge, seu recado final. Eu acho que as histórias de sucesso, e são muitas por esse Brasil afora, são valiosas, eu acho que tem um grande legado, mas não garante o sucesso do futuro. Então é sempre um bom momento de ter esse tipo de conteúdo, esse tipo de discussão, e estar aberto a novas ideias. Porque não importa, né, se o cenário é digital, ou se o cenário é analógico, é físico, ou é na internet, sempre ainda, né, a inteligência humana é o grande diferencial, as decisões que a gente toma com essas informações. É possível prosperar com uma única loja numa grande cidade, numa pequena e numa média cidade, como também é possível prosperar com e-commerce ou com marketplace, sendo pequeno, médio ou grande. Tem a ver com o seu mindset, tem a ver com a sua mentalidade. Maravilha. Como as pessoas encontram você? Você quer deixar um endereço de Instagram, um endereço do site, alguma coisa? Sim, pode me encontrar no LinkedIn, Leandro Ruggiero, Ruggro. No Instagram é o inverso, é Ruggiero_Leandro. Maravilha. Gilson, como as pessoas encontram você? No YouTube, no Instagram, no meu site gilsoncoelho.com.br. Aliás, a gente fez um blog, uma matéria de blog completa sobre esse tema. Eu recomendo lá no site. A pessoa pode ler com cautela. Ótimo. Porque acho interessante. Ótimo, ótimo. Jorge, o seu endereço, o seu Instagram? Tá certo. Meio digital, né? Então, meu Instagram é Jorge_Inafuco. No LinkedIn também é Jorge Inafuco. No TikTok ainda não entrei, que eu estou ensaiando umas dancinhas. Logo eu entro. Também no TikTok. Se tiver, você me avisa. Vamos seguir. E sigam o Pharma Lovers, nós somos o nosso canal de conteúdo. Eu não conhecia o Pharma Lovers, eu vou procurar. O nome é ótimo. Achei interessante. Nossa, começou em novembro, né? Então é bem novo o projeto. Eu sou apaixonada pelo setor farmacêutico, trabalho no setor há 20 anos já. Então, estou acompanhando bem essa jornada que a gente está trilhando. Olha, eu adorei, eu acho que essa conversa aqui vai contribuir com muitos empresários e empresárias do setor nessa tomada de decisão de entrar ou não para o mundo digital e se entrar, os riscos, as vantagens. Quero agradecer imensamente a presença de vocês aqui. Gilson, muito obrigada. Jorge, Leandro, muito obrigada. Eu que agradeço estar com vocês. Foi muito obrigado pela oportunidade. Obrigada. Obrigada a você pela companhia. Siga a Bradilão nas redes sociais, tem muito conteúdo lá. Eu te vejo no próximo episódio. Até lá.